Mãe é mentirosa de natureza. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos de volta com a Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos terminando a revista de carta do apóstolo Paulo a Tito. A lição de décima terceira, de número 13, que fala sobre o dinamismo da obra de Deus. Vou até mostrar aqui, né, pastora, a revistinha. Justo. Hoje é a última lição dessa revistinha, porque, na verdade, a revistinha é trimestral, né? Então, daí para 3 meses, né? São 13 lições e hoje nós estamos na 13ª. É o dinamismo da obra de Deus. É a última lição dessa revista. E domingo que vem, se o Senhor permitir, estaremos começando um novo conteúdo aqui. Então, com a nova revista, estou até mostrando aqui, ó, o Rei Davi. No campo, na caverna e no palácio. Tá aqui. E, se Deus permitir, domingo que vem estaremos aí começando uma nova revistinha. Em nome de Jesus. Você que deixou a Bíblia aberta aí na sua casa, que está no conforto do seu lar, Tito capítulo 3, versículo 10 ao 15. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma, está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali, ou invernar ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Glória a Deus. Tito 3, 10 ao 15. Objetivo desta lição: falar sobre o dinamismo da obra de Deus, a partir do modo como Paulo orienta Tito a se relacionar com as pessoas no contexto das questões eclesiásticas. Glória a Deus, né? Introdução. Vamos agora para a introdução. Eu nasci em um lar evangélico, sou filho de pastor, genro de pastor e também pastor. Sempre fui ativo na igreja. Antes de minha consagração pastoral, eu me envolvi em várias áreas ministeriais, como louvor, teatro, ensino, liderança da juventude. No contexto eclesiástico, passei por momentos bons e momentos ruins. Vivenciei minhas maiores alegrias e também muitas tristezas. Mas apesar dos pesares, aprendi a amar e acreditar na igreja. Uma das maiores lições que pude extrair na minha vivência ministerial é que a obra de Deus é dinâmica. Ela não para. Vi muita gente chegar, muita gente sair. Muita gente acreditar, muita gente desistir. Muita gente se animar, muita gente se desmotivar. Muita gente crescer, muita gente cair. Muita gente edificar e muita gente destruir. Mas, a despeito de todas as dificuldades geradas pelo fator humano, a igreja permanece avançando a todo vapor, pois está debaixo de uma promessa feita por aquele que não mente. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18b. Neste último trecho da carta, Paulo trata da relação de Tito com as pessoas no contexto das questões eclesiásticas. Eles dão algumas valiosas orientações, através das quais encontramos uma pequena amostra do dinamismo do caráter, do dinamismo que caracteriza a obra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, então nós vamos... Existe aqui quatro pontos, né? 4 tópicos
que nós temos que aprender aqui, que nós vamos ensinar, que nós vamos aprender junto, melhor dizer, sobre o dinamismo da obra de Deus. Primeiro, existem pessoas que precisam partir. Segundo, existem pessoas que precisam se achegar. 3, há pessoas apenas que passam. Quarto, há pessoas que permanecem. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos aqui falar sobre o dinamismo da obra de Deus, que foi uma orientação que Paulo ele deu a Tito. Como se relacionar com as pessoas dentro do contexto eclesiástico. Porque nós sabemos que a responsabilidade, pastor, de Tito foi muito grande. Porque quando Paulo deixou ele em Creta, é como se o próprio Paulo tivesse presente ali. Então Tito era um homem de confiança, embora jovem, de confiança. Ele foi deixado em Creta para colocar as coisas em ordem na igreja. Então o jovem, praticamente aí, alguns estudiosos acreditam que ele tem de 20 a 22 anos, foi uma responsabilidade muito grande. E não tinha só uma igreja, era várias, ele tinha que tomar conta ali, trazer uma liderança, fazer uma liderança com sabedoria e bem energética ali, para que a igreja de Creta não viesse a desviar do caminho. Então, olha só a responsabilidade que Paulo deixou na mão de Tito. E Paulo também orientou ele, dizendo, olha, você precisa aprender a se relacionar com todo tipo de pessoas. Porque ali, qual que eram os problemas que estavam acontecendo ali? Existiam falsos mestres, tanto dentro da igreja quanto fora. Então, Tito tinha que saber lidar com essas pessoas. Tito também, a gente leu aqui nas lições passadas, Tito tinha que lidar com pessoas, com vários grupos de pessoas mais velhas, de jovens, das mulheres mais novas, das mulheres mais idosas. Então, olha só, para você ter uma ideia, como que Tito ele teve que se desenvolver um ministério social ali dentro da igreja para ele poder se relacionar com esse tipo de pessoa, com várias classes de pessoas. Então Paulo deu essa instrução para ele, dizendo, olha, você seja prudente. Você, quando você for falar alguma coisa para alguém, você sabe o que você está falando, sabe onde você está pisando. Por quê? Para que não venha gerar divisões dentro da igreja. Então nós lemos aqui que tinha um grupo, pastor, que estava causando divisão dentro da igreja, ali de Creta. Eles gostavam disso, os crentezes adoravam causar essa divisão. E nós vemos que a Bíblia é tão atual que esse problema se repete hoje. Hoje o que mais nós vemos dentro da igreja são pessoas sectárias. São pessoas que adotaram um sistema faccioso. Porque divisão, você... O que é uma divisão? É quando você entra em discórdia com o teu irmão. É quando você faz uma escolha, e a partir desta escolha, que é um fruto da tua mente pervertida, você começa a trazer adeptos para a sua forma de pensar, causando assim o quê? Uma divisão dentro da igreja. Esse é o problema, é um problema muito sério, porque impede o crescimento da igreja. O corpo de Cristo, ele não está dividido. O corpo de Cristo, a Bíblia ensina que é um só. A igreja é uma só. Por mais que você vê várias denominações aí com vários nomes, Deus não está pouco preocupado com isso daí. Isso aí não tem problema para Deus. A questão é quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando do corpo, a qual Cristo é o cabeça. E nós fazemos parte, independente de quem seja, onde você está. Se você nasceu de novo, você é um crente fiel em Jesus, você faz parte deste corpo. Então, ali, quando eles se reuniram ali para poder adorar a Deus, estava tendo esse problema aí. E Paulo orientou Tito de uma forma bem eficaz, dizendo, você advirta uma primeira vez. Não resolvendo, advirta uma segunda vez. Não resolvendo, depois disso, o que você faz? Você rejeita. Deixa ele no canto, exclui ele. Porque se ele está desta maneira, se ele rejeitou a primeira e a segunda advertência, você pode ter certeza, como diz o texto bíblico aqui, ó, ele se perverteu, está em pecado e está condenando assim, ó, a si mesmo, por si mesmo já está condenado. Você viu que ninguém está condenando, ele mesmo está se condenando a si mesmo. Com as suas próprias ações, porque esse comportamento é fruto de uma mente pervertida, de uma mente aonde a palavra de Deus, pastor, não encontrou lugar. Aquelas pessoas que causam divisão.
pessoas que vai contra, às vezes questionam a autoridade do pastor. Às vezes o pastor tá na palavra de Deus, está pregando a palavra e ele se levanta contra. O pastor tá na liderança, tá na frente, tá dividindo as tarefas, mas ele está inconformado. Ele vem, ele não aceita, ele causa divisão. E até chega a dizer assim, ou você me apoia, ou você apoia o pastor. Olha só, isso aí é uma ação diabólica. Porque nós somos uma unidade. Né? Eu, no meu caso, pego a minha vida como exemplo. Eu estou aqui cooperando com o pastor. Eu tenho um pastor assim como meu pastor. Nós estamos cooperando. O pastor aqui é testemunha. Nunca questionei a autoridade dele. E nunca vou questionar. Né? Porque eu vejo que o pastor é um homem levantado por Deus. Não estou aqui passando pano, né? Nem nada, pastor, mas a gente vê que a gente tem que respeitar as pessoas. Mesmo não concordando, irmãos. Às vezes as coisas que eu falo aqui, eu tenho certeza que os pastores não concordam com alguma coisa. O pastor também às vezes fala, a gente não concorda. Não tem problema. O importante é a gente viver em união. A gente respeitar, né, pastor, uns aos outros. Porque se você se levanta contra as pessoas, contra uma ideia, você causa divisão, você impede, você está ferindo, está impedindo que o corpo de Cristo, ele cresça, que é a igreja, através dessas divisões. Então a gente viu aqui que eu falei sobre 4 pontos, 4 tópicos que a gente precisa salientar aqui. Que existem pessoas que precisam partir, pessoas que precisam só chegar, pessoas que apenas que passam e pessoas que permanecem. Olha só, o pastor aí, passar o pastor, porque o homem aqui não tem limite, né, pastor? Existem pessoas que precisam partir, né, pastor? Então, é contigo aí. Glória a Deus, aleluia. Que benção. Antônio Barreto, Antônio Carlos também. Deus abençoa o presbítero Antônio Barreto, o nosso bispo Antônio Carlos, né, conhecido como pastor Toninho. Um abraço, meu amigo. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, no início desta lição, existem pessoas que precisam partir. A princípio, Paulo ensina Tito a lidar com aquele que provoca divisões. A expressão destaca também, pode ser traduzida por pessoas faciosas. E algumas versões bíblicas empregam a palavra herege. O termo grego baseia-se na noção da escolha própria em contraste com a escolha da comunidade inteira. O indivíduo que tinha opiniões independentes torna-se, portanto, facioso ou herege. É provável que o apóstolo estivesse se referindo aos falsos mestres, né, que tinha a tendência de formar grupos de seus discedentes, trazendo divisão ao corpo de Cristo. Seja como for, em Creta havia pessoas que gostavam de criar partido dentro da igreja e semear discórdia uns para com os outros, contra as suas convicções, outros por mera conveniência. Irmãos, estamos aí nesta jornada aí, pastorado aí, vai fazer 30 anos, e nós já vimos tantas coisas no meio do Evangelho, e se a pessoa não estiver realmente alicerçado na palavra, não estiver realmente seguindo a Cristo, né, a pessoa distancia do caminho do Senhor, afasta, amém, de congregar. Mas tudo isso tem que acontecer, é momento de nós ficarmos alegres. Por quê? Porque está relacionado dentro da palavra de Deus. É cumprimento da palavra do Senhor. Então tem que acontecer. E aonde nós devemos estarmos o quê? Pronto para isso. Sabemos, amém, que isto existe não somente no meio do povo cristão, da igreja do Senhor. Isso aí, aonde se torna uma assembleia de pessoas, acontece. É na empresa, fora da empresa, tem aqueles montinhos de pessoas que se levantam contra você. Gente, é problema, né, pastor? Né? É que nem meu ex-pastor. Gente, tem problema, né? Que nem meu pastor, o saudoso pastor Gomes, ele falava: ô meus filhos, isso aí não é crente, não, isso aí é gente. Então, quando se trata de pessoas, seres humanos, né, não tem como nós duvidar. Acontece de tudo. E cremos, irmãos, que, conforme já foi dito, isso atrapalha muito a igreja, o crescimento da igreja.
é o verdadeiro fermento dentro da igreja, né? Aquilo que o cooperador já relatou, né, em termos da correção lá, de chamar a pessoa, falar 1, 2, 3 vezes e depois a exclusão se não ouvir, a palavra do Senhor é bem claro. Deus deu esse direito para o líder, né, daquela congregação, onde aquela pessoa está sendo líder naquele lugar. Porque se não viremos um fermento, né, e se não tomar cuidado, fecha até a porta da igreja, né, irmãos? Era o que os fariseus estavam fazendo, né? Além deles não entrar, eles estavam na porta e pedindo a outras pessoas entrar, né? Então, por isso que a palavra do Senhor diz: ai daquele que pede os meus pequenininhos está na minha casa, né, irmãos? E só o ai de Deus já dói lá na costela, né? A exclusão que está, a orientação que era de Tito, advertisse né, divisionistas, por 2 vezes, desafiando os repensarem suas crenças e atitude, caso nada mudasse. O faccioso deveria ser rejeitado. No original, a expressão em destaque tem o sentido de evitar, afastar-se ou não ter nada a ver com alguém. Entenda-se que tal pessoa deveria ser excluída da comunhão da igreja por ter ignorado seguidas administrações. Tito não deveria ser precipitado ao rejeitar ninguém, mas a igreja deveria ser preservada de qualquer pessoa que demonstrasse sinais, inclinações sapataristas. Nada poderia ser feito como um homem que deliberasse, persistisse em provocar desunião, apesar de todos os conselhos e advertências. Essa pessoa havia de pervertido e está em pecado, tendo sido condenado por suas próprias ações, né, irmãos? E isso, irmãos, é sério. O Espírito Santo de Deus me faz lembrar aqui, sempre os meus pais comentavam no início do Evangelho, nos anos 67, né, quando o Ministério Brasil para Cristo veio para Mato Grosso, não existia Mato Grosso do Sul ainda. Que Deus abençoe minha obreira Camila, aí, né, cooperadora Camila Fernandes, a esposa do nosso querido cooperador Éder Fernandes, né? Existia na época da remonte, que por lá da Popular, as pessoas iam no monte, né, todo final de semana, toda sexta-feira passava a vigília no monte. Nos anos 69 ainda, 68 e 69 ainda, né? Porque a divisão do Estado aconteceu em 77. Em 77, isso. E ia caminhão lotado, vinha um caminhão lotado da sede para esse monte. E por falta de vigilância ali do coordenador ali, dos obreiros ali que tomavam conta dessa vigília, começou a sair divisões dentro do próprio monte. E começou a ir para a sede, para o templo. Partidarismo. Né? Partidarismo. Irmãos, custou muito caro. Custou na época para o pastor Gomes jejuar, né, ter uma vida mais de consagração de quase 70 dias. Nossa, é tempo, hein? Para Deus dar resposta para ele, o que ele iria fazer. Mais de 2 meses. E quando essas 2 pessoas estavam no monte, esses 2 obreiros, um começava a discutir um com o outro, em termos de profecia. Nossa, você vê que a coisa estava tão séria. Então, quando essas 2 pessoas um entrava primeiro, que era mais um profeta do que o outro, as pessoas revereciam quando ele entrava dentro do templo. E isso que custou caro esta decisão do pastor, porque o pastor não queria tomar uma decisão precipitada, e queria uma confirmação de Deus se era ou não era. Né? Disciplinar, excluir, fazer alguma coisa, porque a coisa estava feia. Já estava 2 tipos de partido dentro do templo da casa do Senhor. A pessoa chegava, quando o profeta entrava na igreja, joelhava no pé dele lá, né, para reverenciar. Você vê como que a coisa é séria, né, irmãos? Conforme, às vezes, as pessoas vão no monte, não sabem com quem vai, qual a liderança que vai, acaba na hora trazendo problemas difíceis, porque lá ele vai ouvir várias coisas, né?
E o diabo aproveita esse ensejo, essa oportunidade, para trazer divisão dentro da casa do Senhor, para tirar pessoas. Eu caracterizo isso, pastor, como espírito de luxúria. Espírito de luxúria, isso mesmo. Vaidade, glória própria. Principalmente quando que eu tenho acompanhado muito monte, eu vou no monte desde 94, eu tenho visto aí, né, na igreja do Senhor, não vamos relacionar uma denominação de jeito nenhum, jamais, nós não estamos isso para ele. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para alertar. Que às vezes a pessoa, né, lá no monte fala, você foi ungido a pastor, ungido a missionário ou a missionária, sem a confirmação do pastor dela. Né? Chega na igreja, já começa aquele comentário daquelas pessoas que foram, né? Aquela semente ser fruída, e aquela pessoa que recebeu aquela profecia, ou pode ser uma profetada também. Começa a envaidecer. Né? Envaidecer, entrar vaidade, e começa a trazer consequência grande para o pastor daquela pessoa. Começa a se opor, né? Vai falar que o pastor está com perseguição contra ela. Vai falar que o pastor... Chamado, que o pastor está impedindo chamado. Está impedindo chamado, está impedindo dela trabalhar, dele trabalhar, ou até mesmo pregar, né? E é onde traz uma consequência grande para o líder de uma congregação, de uma denominação grande, né, irmãos? E isso, nós temos que tomar muito cuidado. Eu tenho visto isso nesses últimos dias, principalmente nos dias de hoje, né, irmãos? E às vezes, essa semana eu estava até comentando com o irmão, né, que existe muito hoje, muitos missionários falam, eu sou missionário, daí você pergunta para ele, cadê a sua credencial? Quem é o seu pastor? Qual é a sua denominação que você serve a Deus? Porque tem que ter, irmãos, é lei do homem. Existe, várias denominações existe. Existe por quê? Porque você tem que ter uma documentação, tem que ter uma origem. E a pessoa não gostou, foi ontem, foi sexta-feira que eu comentei. Falei para a pessoa desta maneira, se a pessoa, né, não tem um pastor, não tem como, ele quis questionar comigo assim, não, a Bíblia diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará, ele é meu verdadeiro pastor. Eu falei assim, mas você não tem pastor aqui na terra? Não, Jesus é meu pastor, então você está fora da Bíblia, meu querido. Eu falei para ele, no rosto dele, não mandou recado. Falei para ele, então você precisa ler a palavra de Deus. Eu falei, faz quantos tempos que você não participa de ceia? Mais de 10 anos. Falei, então como? Você tem que ter alguém responsável por você, meu querido. Né? A Bíblia é bem clara, nós temos que ter alguém responsável. Eu tenho pessoas que é responsável por mim, não é porque eu sou pastor que eu não vou ter, eu tenho, né, o meu líder que vai velar pela minha alma, né? Então, existem os missionários que saem ministrando por aí, né, sem a sua credencial, mesmo não tendo a credencial, às vezes pode acontecer de não ter, porque o ministério não liberou ainda, mas tem alguém responsável que você vai ligar e falar, ó, essa pessoa aí, eu sou responsável por ela. Ela é da minha igreja, da minha denominação. Né, irmãos? Então, existe esses fermentos dentro da igreja que prejudica muito a obra do Senhor. Se a liderança não tomar cuidado, irmãos, acaba na hora acontecendo o quê? Fechando a igreja por causa de quê? Fermento e divisões, né? Com certeza. E grandes, né? E o que o senhor falou aí, o problema, pastor, maior não é de fora, quando o falso profeta é de fora. Agora o problema é quando ele se levanta de dentro da igreja, que está ali sentado do teu lado. É o problema maior, porque você está olhando para a cara dele todo dia. Você está ali, se levanta, mas eu acredito também que esses falsos profetas, falsos mestres, melhor dizer, como o senhor tinha dito, eu caracterizo eles como espírito de luxúria. Por quê, pastor? É o que o senhor falou. A pessoa, ele quer trazer a glória para ele. Ele quer que as pessoas reconheçam que ele é profeta. Que ele é um servo de Deus, que ele está sendo usado, que ele é um homem de Deus, que ele é o representante de Deus na terra. Porque tem pessoas assim. E hoje é o que mais tem, você vê. Então, o problema é o seguinte, que isso aí se proliferou. Isto, esse falsos mestres dentro da igreja, que Paulo fala para Tito tomar cuidado, se proliferou de uma forma tão grande que virou até brincadeira. Por que eu falo isso, senhor? Para os nossos ouvintes. No Antigo Testamento, um falso mestre, um falso profeta, ele tinha que morrer. É bíblico isso aí. É bíblico.
né? Então, no Novo Testamento hoje, o que você mais vê são essas pessoas. Olha só, se a regra do Antigo Testamento fosse valer para hoje, não ia sobrar ninguém quase aí. Porque a maioria é falso. E as pessoas não sabem detectar. Por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. A escola bíblica dominical, qual que é o intuito de nós estarmos aqui? É orientar você. É trazer você a lançar luz sobre esse tipo de assunto. Para fazer você pensar, para você abrir o teu entendimento, os teus olhos, porque é necessário. Isso só é possível, pastor, através da palavra, porque a palavra ela traz entendimento, ela mostra para mim. Né? A partir do momento que você recebe esse entendimento do Evangelho, você começa a olhar as coisas, usando a palavra de Deus como filtro, você começa a perceber. Deus começa a falar com você. Então, cada evidência que você vê, você começa a enxergar de uma forma diferente, não com os olhos humanos, mas pelos olhos espirituais, né? Eu gosto muito de uma fala do pastor Wallace, que ele falou bem assim, eu gosto muito de ser que você... Não quero te ofender, ele falou para mim uma vez, não quero te ofender, pastor Wallace, que um abraço para ele, um abraço aí para ele, para toda a família dele também, toda a equipe de obreiro, né, pastor? O pastor Paulo também, disse que semana que vem, que é aniversário, não, semana que vem eu vou ter que pregar lá no aniversário dele, acho que segunda-feira que vem, que Deus abençoe o pastor Paulo, pastor Júlio César também, né? Júlio César, o pastor Romildo, saudade do pastor Romildo, pastor Ronaldo, todo mundo aí, um abraço aí, um beijo para todo mundo. Né? Pastor Jacques também, falando que o pastor Jacques não entra, que o pastor Jacques também um abraço. Então, irmãos, o pastor Wallace que tinha falado para mim assim, eu gosto muito de ser, não te ofendendo, né? Em questão de dons, assim, mas você é um cara bem racional. Ele falou, eu creio, claro que eu creio, eu já tive experiência com Deus, a gente sabe. Eu creio verdadeiramente na continuação dos dons. Os dons estão aí disponíveis. Estão aí. Agora cabe a você se dedicar e buscar. E desenvolver, porque Deus, Ele entrega os talentos. Deus entrega. A questão é o seguinte, que a gente tem que ter uma perspectiva, tem que usar a palavra de Deus como filtro, a gente tem que analisar, porque o pastor sabe, os falsos mestres, por que eles fazem divisão? Porque a mente é pervertida. A mente não é uma mente instruída pela palavra, é uma mente pervertida que brota da sua própria ganância, do seu próprio intuito, do seu próprio estrelismo, porque a gente foi chamado para servir. Eu estou aqui servindo. Se o pastor falar bem assim, domingo que vem, eu vou trazer fulano, ciclano, eu falei assim, pode trazer, eu não tem problema nenhum. Eu vim para somar. O falso profeta, ele vem para dividir. Ele vem para subtrair. Eu vim para somar, o pastor sabe. Né? Nós estamos aqui cooperando por amor, né, pastor? A obra de Deus, entregando para você um conteúdo, repartindo o pão, o azeite de qualidade, para que você possa compreender a palavra de Deus. Irmãos, se assim não for, como é que você vai detectar? Pastor, a gente não consegue detectar um falso mestre se você não tiver um entendimento. Às vezes o cara chega lá e fala assim, aleluia, igual o senhor falou lá, né? Estava casando divisão, as pessoas vinham até o pé dele reverenciá-lo. Gente, a glória de Deus. Não é do homem. Não é do Deus, é bem específico. Jesus disse, a minha glória eu não divido com ninguém. A glória dele. E a coisa estava tão séria que eu até esqueci de mencionar, lembrei agora, que teve uma determinada coisa que estava tão forte que quando foi chegar no ouvido do líder, né, estadual, aquele acontecimento no monte, a coisa já estava feia. O próprio, um desses profetas já estava mandando as pessoas adorar uma árvore. Orar do lado de uma árvore, para você ver. Já cultuando a natureza. A natureza. Você vê como que a coisa estava sinistra já. Né? Isso aí foi no início. te perguntar, onde que tem base para isso na Bíblia? Isso aí foi o início do ministério, no ano 67, o ano que eu nasci. Olha só, hein? Você vê como que já estava começando a lançar a sementinha dele. Lançar a semente. A semente da discórdia. As pessoas pensam que não. O diabo tem as suas estratégias, porque da mesma forma que Deus tem os seus ministros, o diabo tem o dele. E o problema é que ele coloca no meio dos verdadeiros. Como aquela parábola do joio e do trigo. Quando o dono ali o agricultor, eles
plantaram trigo e foram dormir. A Bíblia diz que o inimigo veio de noite e semeou o joio no meio. Os caras levantou de manhã... Não vigiaram. Não vigiaram. Levantou de manhã e falou assim, mas né, a gente não plantou trigo? Aí o dono da seara falou. Não, foi o inimigo que fez isso. Então a gente só consegue detectar essas, posso dizer assim, essas parafernaiadas aí que o ser humano desenvolve, que é fruto de uma mente pervertida, ou também é uma doutrina de Satanás, através da palavra de Deus. Por isso que as pessoas falam que o conhecimento não agrega muito. Não agrega, você deixa de ser enganado através do conhecimento. O conhecimento vai trazer para você maturidade espiritual, vai ensinar você a entrar, vai ensinar você a sair, vai ensinar você a vigiar, você se portar onde você está, vai te ensinar a ter submissão, a ter controle de uma situação. O conhecimento, ele traz muito proveito. Se fosse assim, Jesus não teria dito examinar as Escrituras, porque vós cuidais eternas da vida eterna, e são elas que de mim testificam. E outra coisa, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então muitas pessoas, pastores, estão errando, porque o crente, vamos ser sinceros, ele não gosta de estudar. A maioria não gosta de ler a Bíblia. Porque para ele é algo cansativo, enfadonho. A gente tem que examinar, precisamos, senão a gente não vai conseguir detectar um falso profeta. Como é que você vai identificar? Você vai ser enganado. O rapaz adorando, como o pastor já bem relatou aqui, adorando. A gente não tem que adorar ninguém, só Deus. Jesus, a Bíblia diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É para ele. É para ele que nós devemos ter ali um respeito, né, e uma submissão, não somente pelo pastor pastor da congregação, mas também para pai, para mãe, para as autoridades. Nós temos que ter isso que o Evangelho me ensina, a me relacionar em todas as áreas. É isso que aconteceu aqui. Paulo estava instruindo Tito a como se relacionar com esse tipo de pessoa que estava causando divisão. Exorta a primeira vez. Exorta. Exorta a segunda. Não teve mudança, ignora. Ignora ele, exclui ele. Quem sabe assim, ele aprende através dessa disciplina. Porque a disciplina, pastor, ela deve brotar o quê? Do amor. Ela tem que ter um incentivo, assim, não para vingar nem de ódio, mas para disciplinar, porque a disciplina, ela transforma. A disciplina ensina, é uma lição. E com testemunho, né, Bíblia? Com testemunho, exatamente. Se tiver presbítero, né? Exatamente. Porque hoje você vê essa divisão acontecendo dentro da congregação, e o pior, quem é mais prejudicado é a igreja, o pastor que está lá. Como é que o senhor vai resolver um problema como este? Olha o título lá, várias igrejas, e acontecendo esse problema. Você viu o que a gente leu aqui? Eles gostavam de ter partido lá. Eles gostavam. Eu me lembro aqui, eu deixei até anotado, de Coré, Datã e Abirão, quando se levantaram contra Moisés e Arão. Se levantaram contra ele, não concordando. Você viu, Moisés era a boca de Deus para o povo. Moisés era o oráculo de Deus. Moisés segurou as tábuas, aonde o próprio dedo de Deus escreveu os mandamentos, as 2 tábuas. Então, eles se levantaram contra, não foi nem contra Moisés e Arão, foi contra a própria Deus, contra a própria palavra de Deus. E dividiu a congregação, não concordando. Falou, não, cadê esse Moisés? Esse Moisés que subiu. Quem é este Moisés? Olha aí dentro dos caras. Quem é este Moisés? O que aconteceu? Conclusão. Como a gente sempre fala, desobediência gera disciplina e gera morte. Obediência gera cura, milagre, transformação, prosperidade e tudo mais. Agora, a desobediência é complicado. O que aconteceu com os 3? A Bíblia diz que a terra abriu a sua boca. Eles foram engolidos vivos. Engolidos vivos. Porque queriam causar divisão. Por isso que eu falo para o pastor, se esses acontecimentos aqui fosse trazer para a realidade de hoje, se Deus tratasse hoje como foi aqui, não sobraria quase ninguém. Porque o pessoal está brincando demais, é muita brincadeira. É muito estrelismo, pastor. As pessoas vivem hoje como celebridade. Showman. Como palco, né? Como palco, showman. Palco. Eu costumo sempre falar. A liderança verdadeira
ela tem que sumir. Porque eu fui chamado para morrer. Para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para levar o meu nome adiante? Não, eu fui chamado para levar o nome de Jesus Cristo adiante. É o nome dele que eu tenho que glorificar. É o nome dele que tem que estar estampado na minha vida. É a luz dele que tem que brilhar em mim. É o sangue dele que tem que estar na minha alma. Essa é o chamado do Evangelho. Como diz o João Batista, maior profeta messiânico. Maior profeta messiânico. Jesus disse que os nascidos de João, os nascidos de mulher, ninguém foi igual a João. Porque o que mais apontou para Jesus foi ele. Ele veio para preparar o caminho. Ele diz, é necessário que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Eu não sou digno nem de desantar a sandália dele. A outra versão diz, eu não sou digno nem de carregar sua mala. Então a gente foi chamado para isso, para morrer. E para levar o nome de Jesus adiante. Quando você vê estrelismo, você vê um showman, um culto que não é para Jesus, mas é para o homem, já fica de olho aberto. Amém? Vou passar ao pastor, porque, meu Deus, eu falei 15 minutos. Pastor, falei 15 minutos aqui. Um abraço e um beijo para minha esposa, que está nos acompanhando também. Glória a Deus. Que Deus abençoe o irmão Valmir, né? Farias da Silva, que está nos acompanhando pelo Instagram, né? E os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook. Amém? Porta dos Fundos. A igreja não deve ser uma grande rodoviária em que a mesma intensidade em que pessoas entram ou outras saem. Mas ela precisa ter a porta do fundo aberta. Deve ser repetitiva aos perdidos, mas não excessivamente tolerante com aqueles que persistem no erro, mesmo após conhecerem a verdade. Porquanto a mesma Bíblia que ensina que Deus é amor, é o maior mandamento, é amar, também adverte que um cristão não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, fora imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas ele não deve comer. Toda a igreja precisa aprender a perder. Ela sempre ganha muito quando perde, que só sabe dividir. Pessoas assim só param de subtrair quando se vão. E isso é a realidade, irmãos. Né? E para completar aquilo que eu estava mencionando sobre essas duas pessoas... Né? Foi forte, não sabia disso aí não. Foi forte. É forte mesmo. Essas duas pessoas... E elas pegaram... E elas mesmo... Você vê, quando caiu na liderança, custou esses 70 dias aí de oração, né? E jejum, uma consagração, né? Não é que o pastor jejuou sem comer, sem beber 70 dias, não, viu, irmãos? Uma consagração. Teve uma que nem Daniel fez, né? Tinha uns alimentos que ele comia e outros alimentos não. Então custou caro para o pastor. Daí eles mesmos saíram, porque já entra naquela parte bíblica, aquele que usa de engano na congregação não vai permanecer. Né? O próprio Deus, né, começa a agir a favor da sua igreja, a favor do seu povo. Porque isso é terrível, irmãos. Com certeza, né, for alguém junto com eles também. Isso aí não tem como... Levou um rebanho atrás. Levou um rebanho atrás. E daí há muitos anos, amém, lá na frente, né, essas duas pessoas, não sei se foi os dois ou uma delas, né, acabou partindo distanciado do caminho do Senhor. Houve uma morte trágica, né, distanciado do caminho do Senhor. Por quê? Usando de engano. Deus, ele vela pela tua igreja, irmãos. Isso é sério. Deus, ele vela. Né? Pode estar até acontecendo, mas até um determinado tempo. Às vezes eu creio que até o próprio Deus dá um tempo para aquela pessoa se regenerar. Deus, o amor dele é tão grande conosco que ele dá oportunidade para a pessoa regenerar. Assim como Deus deu para Judas, né? Deu para Pedro, e Pedro aproveitou a oportunidade e Judas não. Né? E assim Deus dá oportunidade para cada um de nós. Nós tivemos a nossa oportunidade, a cada dia nós temos a oportunidade de nós aperfeiçoar mais na presença do Senhor. Então, por isso que é importante, irmãos, aquilo que o cooperador Éder disse, né? Estudar a palavra do Senhor. Né? Tem muitos por aí enganando. Eu consigo detectar o engano. Senão não tem jeito de você, né, saber quem é quem. Então você tem que estar meditando, comendo
a palavra, né, irmãos? Para você sair fora, para você ter o discernimento quem é quem, né, irmãos? Sempre eu lembro dos conselhos que a gente tem dentro do lar, fora do lar, através dos nossos pastores, né? Nossos pais da fé. Anda com alguém mais abençoado do que você no mundo espiritual, né, irmãos? Isso é importante. Anda com quem é abençoado, que vai agregar. Que vai te ajudar, agregar, né? que vai te orar por você, te ajudar. Te é a mesma coisa de uma empresa. Um exemplo, né? Nós estávamos comentando no almoço essa semana ali na empresa, as pessoas dizendo ali, eu saí fora daquele grupinho, né, na empresa onde eu trabalho, no setor lá, porque a pessoa só fala coisas pessimistas, só coisas negativas. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu comecei a sair, eu estava já me sentindo mal. Só de chegar no meio daquela rodinha, eu estava sentindo mal. Parece que impregna na gente. Falei, com certeza, impregna mesmo. Se você não vigiar, acaba na hora entrando naquele grupo, naquela mente poluída daquela pessoa, acaba na hora vai prejudicar você mesmo. Né? E acaba na hora a empresa vai ver, a liderança vai ver o seu comportamento que está igual àquela pessoa, acaba na hora você vai perder o emprego. E aí como você vai sustentar a sua família? Né, irmãos? E isso acontece, aquilo que eu estava dizendo, não somente, né, dentro, amém, de uma denominação, não, da igreja do Senhor. Isso aí no nível social. No nível social. Em todas as áreas da vida. Tratou de ser humano. Né? Familiar, tudo. Parente, amigo. Tratou de ser humano, irmãos. Onde tem gente, tem problema, né? Tem problema grave. Né? Aqui o segundo tópico que diz assim, existem pessoas que precisam se achegar. Logo em seguida, Paulo fala sobre gente que estava prestes a chegar e viria para somar. Ártemas ou Típico. Seria enviado a Creta a fim de que Tito fosse ao encontro de Paulo em que Nicópolis, para ali passarem o inverno. Essa substituição faria com que a igreja da ilha não ficasse sem uma liderança sólida na ausência de Tito. Última bolacha do pacote. Esse é um problema grave, hein? A pessoa que se sente, né? Se ela não pregar, nada acontece. Se ela não orar, ela se acha insubstituível. Se ela não orar, nada acontece. Só Deus usa só ela. É só ela que tem dom. Só ela que tem chamada. Isso é o problema. Isso é o problema. A última bolacha no saco. Isso aí me faz lembrar. Ele acha que ele é, né? Isso aí me faz me lembrar. Isso aí aconteceu com Elias. Olha só, que não tinha programado nada, sabe? Elias achava que só ele tinha ficado, né? Ele disse, não. Lá na caverna, né? Não, eu tenho 450 que não se dobraram os joelhos a Baal. Só ele que era santão. O tinha bordo do pacote. Isso faz me lembrar. Isso faz me lembrar da juventude. A minha esposa missionária Sandra, um beijão, minha querida. Isso faz me lembrar na juventude, né? Que na época da juventude, da criançada, no colégio, existiam, às vezes, as meninas, né? Na época da nossa adolescência, que elas achavam que elas eram a rainha do colégio. Só ela que era bonitona, só ela que era inteligente, só ela que era isso, que era aquilo. Então, isso, irmãos, em geral, aquilo que o operador Éder disse, né? Se tratou da sociedade, se tratou de ser humano, né? É problema, é gravíssimo, né? Então, a última bolacha no pacote, porque a Paulo havia deixado Tito em Creta para que colocasse em ordem que ainda faltava. Constituísse presbitérios em cada cidade. A tarefa era monumental, né? Demaria para muito tempo e esforços, mas não tornaria Tito refém daquela situação, pois ele era a principal referência na ilha de Creta. Mas não seria a única. Por questão estratégica, o apóstolo que queria que seu filho na fé fizesse o possível para ir ao seu encontro em Nicópolis, que significava cidade da vitória. Aquela localidade seria uma espécie de centro de operações, né, do ministério paulino.
onde ele poderia manter-se ocupado no trabalho do Evangelho durante a estação do ano em que a viagem era extremamente lenta, difícil e perigosa. Mas a ida de Tito não paralisaria e muito menos abordaria o projeto em Creta, pois embora ele fosse peça fundamental, não era a última bolacha do pacote. Então tem que termos humildade. Então quanto mais o Senhor coloca você num degrau, né, seja servo, seja humilde, reconhece que toda glória é para Ele. Verdade. É para Jesus, não é para nós não, é para Ele. Nós não somos nada, irmão. Se Deus tirar o seu espírito da nossa vida, nós morreremos no mundo espiritual, né? Então toda honra e toda glória para o Senhor. É Jesus que tem que aparecer, porque existe muitos aí que estão mortos espiritualmente, sentindo a última bolacha dentro do pacote, né, irmãos? Então nós devemos ser humildes, ser servo para servir, né, irmãos? E deixar que o restante, Deus venha realizar grandes obras sobre a sua vida. Que Deus abençoe a irmã Rosimeire, que está também no Instagram. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Né, cooperador Heller? Com certeza. E uma coisa interessante que o senhor notou, que o senhor falou aí, é sobre a última bolacha do pacote, né? Que as pessoas acham que são insubstituíveis. Só que Paulo aqui, ó, na lição, como o senhor bem já deixou claro, existem pessoas que precisam se achegar. Paulo estava fazendo uma troca de obreiro. Paulo estava enviando para Creta Ártemas e Tíquico no lugar de Tito. Porque naquela altura, a igreja ali em Creta não deveria ficar sem uma liderança sólida, uma liderança espiritual. Então Tito, olha só, a matéria aqui, a lição de hoje, é o dinamismo da obra de Deus. Então Deus tem suas maneiras de trabalhar. Então, isso já é um recado até para Tito, ó, eu conto contigo, Paulo está dizendo, eu conto contigo, você é meu representante aí, mas você não é insubstituível. Eu estou mandando aí, para ficar no teu lugar, Ártemas e Tíquico. E você vem até mim em Nicópolis, porque eu pretendo invernar ali. Está dizendo, eu preciso ali passar o inverno ali, e eu quero que você traga para mim, provavelmente era isso que Paulo estava dizendo, a prestação de contas de como está indo na obra aí na ilha de Creta. E olha só que coisa interessante, pastor. Acreditam-se, possivelmente, que eu acredito, né? Através do dinamismo da obra de Deus, o que Ártemas, por que Paulo enviou Ártemas e Tíquico até Creta? Possivelmente essa carta que nós estamos lendo agora, que é a lição, a carta do apóstolo Paulo a Tito, que são 3 capítulos, possivelmente essa carta que hoje faz parte do canon bíblico, quem levou essa carta até Tito, que Tito leu perante toda a congregação, foi Ártema e Tíquico. Eles levaram, nem eu sabia disso aí, pra você ver, né? Por isso que é bom você estudar, você entender o dinamismo da obra de Deus. Então, cada um tem uma função na obra de Deus. Ninguém é substituível. Não é porque você faz tal determinada função que você vai ser maior do que o outro. Porque você canta, porque você prega, porque você ora, porque você toma conta de um grupo. Todos nós somos iguais e temos um papel relevante na obra de Deus. Agora, quando a pessoa se omite, foi no caso que a gente, não sei se foi semana passada, né, que a gente estava falando aqui, quando a pessoa se omite, a pessoa tem o chamado, tem o dom, o talento dado por Deus, e ela se recusa, ela rejeita ou ela não quer fazer a obra, fazer aquilo pela qual Deus a chamou, Deus levanta outras pessoas. Deus levanta as pessoas, porque a obra, nós lemos aqui, a obra não para. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra de Deus continua. Porque a promessa é essa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada pode parar, irmãos, a igreja na terra. Nada, nada. Mesmo com a tua desistência, eu não vou fazer. Não tem problema, fica em casa. Deus levanta outro para fazer. Vai continuar. Deus ele tem um controle total sobre a sua criação.
Olha só, eu me lembro agora, a aula é forte hoje, tá? Como que Jesus, a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, num burrinho, quando os judeus lhe receberam ele com palmeiras e tudo mais, né? Chegaram até os discípulos e falaram, né, para o povo parar de clamar, porque o povo estava gritando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha o que Jesus falou, se vocês pararem de clamar, as pedras clamarão. Eita, olha só, as pedras clamarão, e clamarão mesmo, porque toda a natureza louva o Senhor. A Bíblia é muito clara, as árvores, ela está produzindo oxigênio, a função da árvore é essa, por isso que o pessoal fala assim, a Amazônia é pulmão do mundo. A Amazônia, ela produzindo oxigênio, ela está louvando a Deus. É claro. Não, isso aqui não é heresia. Mas tudo que tem fôlego, mas a árvore, ela está cumprindo pela qual aquilo que ela foi designada a fazer. Ela foi criada. Ela está cumprindo o seu papel. O peixe do mar, ali o peixe, quando ele está nadando, está glorificando a Deus. É verdade. Porque tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Toda a natureza, a vida que provém dele, é para ele. Porque tudo vem dele. E a Bíblia é muito clara. Né? Quando as pessoas se omitem, Deus levanta outro. Deus levanta outros. Olha a mula. Deus falou com Balaão. Teimou. Deus abriu as cordas vocais da mula para profetizar contra ele. Pra você ver, a mula teve mais entendimento do que ele. Porque ele estava cego por causa do prêmio da injustiça. Porque o rei ali... Elimeleque, se não me falha a memória, ele tinha oferecido um prêmio em ouro para ele amaldiçoar Israel. Então, olha só, quando a gente se omite, não achando que eu sou a última bolacha do pacote, quando você começa a pensar assim, você não conhece Deus, você não conhece a obra de Deus, você não sabe quem Deus é. Porque a pessoa, pastor, o crente, o cristão, que anda com Deus, que tem a palavra, que abraçou a fé mesmo, que abraçou a palavra de Deus e anda na presença de Deus, ele sabe que servir a Deus não é se destacar, não é ser a última bolacha do pacote. Você é um privilégio. Deus está te dando esse privilégio. É um privilégio, é um presente, é um favor imerecido de você, é uma oportunidade que você tem de se chegar e cumprir o teu papel, fazer aquilo pela qual Deus te chamou para fazer. Então não veja isso como fardo, não veja isso como insubstituível, se eu não fazer ninguém faz. Desculpa, meu querido, se você não quer fazer, Deus levanta outro. Com certeza. Deus levanta outro, porque a obra de Deus, pastor, tem melhor do que nós, né? Ainda melhor do que nós. A obra de Deus, ela tem lugar para todo mundo. Se amanhã eu me ausentar aqui, você pode ter certeza, Deus vai levantar outro muito mais capacitado do que eu, porque às vezes nem eu me aguento. Mas eu estou falando, eu faço com a minha esposa, quando eu quero torturar ela, eu pego minhas mensagens gravadas e coloco no nome, depois você vai de novo. Então, mas é assim, então eu vejo isso como uma possibilidade de amor que Deus tem nos dado de servir a Ele. Então quando você faz as coisas desta maneira, pastor, tudo fica leve, fica prazeroso, você faz com graça e satisfação. Então o chamado é esse, irmãos. Né? E a gente veio para cooperar. Você viu que o pastor leu aqui, os falsos mestres, eles vêm para subtrair, eles vêm para causar divisão. O verdadeiro é aquele que vem para somar, é aquele que vem para ajudar, é aquele que vem para colaborar, é aquele que vem para cooperar, é aquele que vem para estender a mão, dizer, vamos fazer, é em prol da obra de Deus, é em prol do serviço ministerial, vamos fazer, estou pronto. Com essas pessoas, pastor, que Deus conta. Deus conta contigo. Agora, se você não quer, Deus levanta quem Ele quiser para fazer a obra dele. Até os anjos estão aí, são criaturas também, para fazer a obra. Mas a obra não vai parar. Porque aquele que diz, né, que a obra é dele, então quem é responsável pela obra é ele, porque a obra é dele. Então ele tem os seus ministros, então Deus levanta pessoas para isso daí. Agora, quando a pessoa se omite, não é verdade, pastor? Então, fazer o quê, né? Tá jogando fora o privilégio de servir a Deus em sua obra, né? Vamos continuando aqui então, pastor. 3, né? Há pessoas que apenas que passam, né? Isso. Vamos ler aqui. O terceiro tópico aqui, irmãos. A nossa lição aqui é o dinamismo da obra de Deus. O tópico de número 3, eu passei aqui a revista, diz assim: há pessoas que apenas passam.
Uma das razões que motivaram Paulo a escrever esta carta parece ter sido o futuro ministério de Apolo e Zenas, né, em Creta. O apóstolo orientou Tito a providenciar tudo o que fosse necessário para a viagem deles. A tradução literal desta recomendação fica desta forma: a Zenas, o jurista, e Apolo, com diligência, põe a caminho. A expressão põe a caminho tem a ideia de suprir uma pessoa com dinheiro e outras coisas necessárias para uma viagem. Paulo queria que Tito motivasse os irmãos em Creta a darem todo o suporte logístico e financeiro a esses obreiros, de modo que nada lhes faltasse. Acredita-se que Apolo e Zenas tenham sido os portadores desta carta. Olha só, não era nem Tico que arte, mas eu até confundi aqui. Apolo e Zenas. Por quê? Olha só, há pessoas que apenas passam. Apolo e Zenas, eles eram missionários, eles eram obreiros itinerantes, que estavam cooperando ali com a igreja de Creta. Então, Paulo instrui Tito a suprir a necessidade dele nessa viagem. Então, eu estou enviando eles também. Então, eles provavelmente levaram a carta. Essa carta aqui que Tito leu durante toda a congregação foi Zenas e Apolo. Olha a responsabilidade deles. Glória a Deus que o Espírito Santo guardou a vida deles, né? E eles conseguiram entregar essa carta inteira lá, porque senão hoje eu não estaria aqui no cânon bíblico. E uma carta totalmente atual. Porque nós lemos aqui, Tito, 3 capítulos. O primeiro capítulo nos ensina a se relacionar com a família. O segundo, com a igreja, o relacionamento eclesiástico. O terceiro, contra as autoridades, contra o mundo secular. São as 3 áreas da nossa vida que Paulo instrui Tito a como ele se relacionar. Então, olha só que interessante. Deus é tão maravilhoso, bondoso, que ele cuida da obra, que ele zela pela obra, não somente pela palavra, mas também pela obra. Ele guardou a vida desses missionários itinerantes, que eles chegaram com vida e entregaram a carta, esses 3 capítulos, na mão de Tito. E Tito leu durante toda a congregação, e Deus é tão bom que ele faz parte do cânon bíblico. Olha só que coisa maravilhosa. Então, irmãos, a orientação aqui de Paulo a Tito é que suprisse todas as necessidades dele. Porque um viajante, pastor, ele precisa de recursos, não somente de dinheiro, mas você tem que preparar toda uma partida. Então, olha o dinamismo da obra. A lição é o dinamismo da obra. Você vê Tito em Creta. Aí Paulo enviou Tíquico e Ártemas para cooperar com ele. Cooperou, aí Tito voltou, veio para Nicópolis, deixou Ártemas lá. E Tíquico também. Agora mandou Apolo e mandou Zenas para entregar a carta e também para cooperar. Olha só o trabalho, todo mundo somando. Todo mundo cooperando. Não teve divisão. Paulo é muito enfático. Quem divide, quem trazer divisão, deixa a parte. Exorta 1, 2 vezes. Continuou, deixa a parte. Pode ter certeza, porque não teve a vida mudada, vive pecando e está condenado a si mesmo. Você pode ver que a própria desobediência vai condenar ele. Porque naquele dia do juízo, irmãos, Jesus não vai olhar nos teus olhos e vai dizer assim para você, você fez isso e fez aquilo. Não vai ser assim que vai acontecer. Quando você chegar diante dele, ele mesmo não vai te condenar. O teu pecado vai te condenar. O teu pecado vai passar diante dos teus olhos. E o teu pecado vai dar testemunho contra você. E você vai ver realmente, não tem nada oculto ali. Não tem como você dizer assim, eu não fiz isso. Não, o pecado seu vai estar lá, você fez isso, você me consumou. E vai dar testemunho contra você. Então, é o que estava acontecendo aqui. Eles estão condenados a si mesmos pela rebeldia, pela desobediência e pela divisão. A gente tem que ser cauteloso. A gente tem que tomar cuidado onde você pisa, o que você está fazendo. Eu não estou dizendo que você não deva se impor com a verdade. Claro que você tem que impor com a verdade. Se a verdade é bíblica, você tem que se impor, chegar e conversar. A verdade é sim, isso está errado e tudo mais. Né? Agora, você se levantar contra um trabalho que está sendo feito, que está sendo aprovado por Deus, que está em desenvolvimento e está crescendo, você se levanta e quer causar divisão, quer causar partidarismo. Não. Paulo deixou muito bem claro, olha, disciplina, exclui. Porque essa disciplina, se ele não se arrepender desse mal, dessa divisão, desta mente pervertida e facciosa, sectária, pode ter certeza que está condenado.
Nossa, em Deus a oportunidade, a gente está vivendo num tempo oportuno, pastor, um tempo oportuno. O que é um tempo oportuno? É um tempo de possibilidades, é um tempo de esperança, é um tempo de olhar para dentro e rever a vida que você tem levado na presença de Deus, a obra, o que você tem feito, o que eu tenho feito para Deus. Porque Jesus, ele foi até o último instante em prol da tua vida. E hoje as pessoas fazem corpo mole, faz descaso das coisas de Deus. Faz descaso. Achando que se ela não for lá fazer, o culto não vai ser uma bênção. Deus não, ele conta contigo, mas se você não for, ou se você se omitir naquilo que Deus te colocou na tua mão para fazer, irmãos, a obra de Deus ela é dinâmica. Olha o tanto de pessoas aqui que cooperaram com Paulo. Você acha que hoje não coopera essas pessoas? Existem várias pessoas, pastor. Deus pode trazer pessoa lá do Japão para cooperar aqui. Porque tem pessoas que desenvolvem um trabalho itinerante. E Deus tem suas formas de trabalhar. Então, tem que ser a pessoa se achar que ela é insubstituível. Aí eu me garanto. Eu me garanto, como o senhor leu aqui. De maneira nenhuma. Deus trabalha de forma misteriosa. E pode ter certeza, a obra de Deus, ela não para. Ela não para. Até o último dia, até a trombeta, pastor. Enquanto a trombeta não soar, Deus ainda ele está cumprindo ali, sustentando a sua obra, levantando pessoas capacitadas, pessoas com responsabilidade, pessoas dispostas a trabalhar em prol da obra de Deus. Contribuição, né? O ministério itinerante lá, de Zenas, né? Um perito em lei mosaica. Olha só, um perito em lei mosaica. E Apolo, um excelente orador, foi projetado por Paulo para auxiliar Tito. Olha lá, ó. A imunizar os cristãos crentezes contra a heresia judaizantes. Esses obreiros tinham muito a partilhar, mas estavam apenas de passagem. A estadia deles certamente edificaria a igreja, mas eles logo partiriam, deixaram para trás uma carta que deu norte ao trabalho de Tito. Olha só, hein? Em Creta. E que chega até nós como uma rica fonte de instrução à igreja de Cristo espalhadas pela face da terra. Olha Glória só, a Deus. olha só, hein? Contribuição. Irmãos, nós somos chamados para isso, para contribuir com a obra de Deus. Olha só, Apolo e Zenas era o quê? Era um jurista, ele era um perito, pastor, em lei mosaica. Por que Paulo era, olha com a mente, uma pessoa que tem a mente instruída pelo Espírito Santo. Por que Paulo, tinha outros obreiros, tinha outros, mas por que Paulo enviou Zenas? Porque Zenas, nada se sabe sobre ele. A única passagem na Bíblia que ele é mencionado é aqui. Por que Paulo enviou a Zenas? Porque Zenas era perito na lei judaica. E lá estava tendo este problema. Porque eles estavam pregando lá, essa divisão que estava acontecendo, os falsos mestres, eles estavam dizendo que a lei mosaica não tinha sido abolida, a lei mosaica tinha que ser observada também. Isso aí foi um calcanhar de Aquiles na igreja primitiva. Para me explicar melhor, eles até criam Jesus, mas eles acreditavam que Jesus era o Salvador, mas tinham algo a mais. Não era suficiente só crer em Jesus, ele tinha que guardar a lei. Então isso aí foi uma pedra de tropeço no sapato de Paulo. Por que Paulo enviou as Zenas? Para combater essa heresia dos judaizantes. Para chegar e dizer, gente, olha, eu sou judeu também, eu conheço a lei, é isso, isto, aquilo, acabou. É só crer em Jesus e amar o próximo. Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei. Olha só, Paulo é inteligente. Para apaziguar, para edificar, apaziguar os temores ali e trazer edificação para a igreja. Edificação para a igreja, porque eles tinham muito a contribuir. Mandou Apolo, porque Apolo era um orador, Apolo era um pregador. Então, olha só, cada um numa função, trazendo o quê? Edificação para a igreja. Vieram para somar. Para somar. Então, eles tinham algo para partilhar para a igreja. Isso aí foi muito bom, porque traz um desenvolvimento, pastor, traz um desenvolvimento. Agora, quando a pessoa se levanta contra e quer dividir, isso impede as pessoas de se chegarem a Deus. Impede essas pessoas de conhecer a verdadeira palavra, trazendo divisão. A pessoa chega na igreja, às vezes carregada de problema.
chega na igreja, porque o senhor sabe, cada pessoa é um tipo de problema que tem. Cada pessoa, onde tem gente, tem problema. Às vezes ela chega ali como um lugar de descanso, um lugar de alívio. E a hora que olha, vê aquela bagunça, vê aquela desordem, aquela divisão. Qual que é a primeira impressão que ela vai ter da igreja? Puxa, eu pensava que era diferente. E é pior onde que eu tô. É pior aonde eu estava. Vou deixar o senhor. É contigo agora, pastor. E por aí vai, viu? É verdade, né? A pessoa fala, então é melhor eu ficar onde eu estou. Onde eu estava mesmo. Onde que eu estava. Vou voltar pro meu antigo habitat, né? Ah, Jesus querido. Pessoas que... Não pode falar que você fala. Isso é tão importante, irmãos, que me fez lembrar aqui que Deus usa as pessoas, às vezes quer falar com alguém, não quer usar dali mesmo da congregação. Aquilo que você falou, traz de um outro estado, até de outro país, só para deixar aquela mensagem para aquela pessoa que está necessitada. E a pessoa vai embora e você não vê, olha onde que Paulo estava. Não sei se Paulo estava preso. Paulo enviou de longe. Zenas, primeiro foi Ártemas e Tíquico, depois enviou Zenas e Apolo. E Tito, vem aqui para Nicópolis, que fazia parte da Grécia, da Dalmácia. Longe. Paulo enviou. Você vê Deus trabalhando ali, porque quem conduz a obra é o Espírito Santo. Deus. E Deus conduziu, você vê, ele foi e fez. Você acha que hoje Deus não faz dessas formas? E antigamente não tinha o conforto que tem hoje, né? Hoje o cara vai de avião. Vai de avião. Antigamente então era navio, né? Barco, caminho, a pé. Então isso me faz lembrar que nem na semana retrasada nós estávamos conversando com o irmão Nelson, né, um amigão nosso que fez a abertura, né, o caminho da abertura da Varanda da Bênção no Cerradinho, né, que hoje, graças a Deus, a irmã está no seio de Abraão, né, ela e o esposo. Nós estávamos lembrando que Deus usou um servo dele lá de Pernambuco, de longe, do norte do nosso país. Ele estava em Campo Grande, conhecemos ele, né? Um homem muito humilde, usado por Deus. Ele aceitou o convite e foi lá, né? Eu falei para ele, é um lugar humilde, isso e aquilo, né? Não, eu vou, pastor, estou aqui para fazer a obra de Deus. E foi. E Deus usou ele para falar com esse irmão chamado Nelson. E tudo que Deus usou, vai fazer mais ou menos 2 anos, não tem mais 3, 4 anos, está se cumprindo agora. Olha só. E ele estava tão feliz, assim, ó, lembra, pastor, que quando Deus usou aquele irmão lá de Pernambuco, lá, e Deus concluiu na semana retrasada que ele recebeu uma grande bênção da parte de Deus. Falei, Deus, a obra de Deus é assim, Deus dinâmica, se né? move. Dinâmica, né? dinamismo. Dinamismo, né? É a mesma coisa, você está aqui hoje. Deus pode mandar você amanhã em São Paulo, Rio, até para fora do país para falar com alguém. Fazer uma obra ministério itinerante. Né? Deus vai te usar só para você fazer isso. Para aquela pessoa, que às vezes até anos específico para aquela pessoa. Então a obra de Deus é desta maneira. Quem trabalha é Ele, quem manda é Ele.